Então, boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem, na paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do NEPGCL. E estamos prosseguindo aqui no capítulo 15 de João, que faz parte da nossa proposta desse ano de estudar o sermão do cenáculo. Então, vamos lá. Vamos dar uma lidazinha aqui, a gente vai começar com o 15, né? Semana passada a gente chegou a dar uma olhada no 15, mas como a gente interrompeu, a gente vai retomar o 15 aqui hoje também. Então, só para ter uma noção, essa parte aqui, né, que é a primeira perícope dentro desse capítulo, provavelmente a gente encerra hoje, né? Ninguém tem maior amor do que este, ter alguém entregado sua vida por amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. E o que a gente vai começar a partir de agora, né? Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que eu vi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que partais e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Essas coisas ordeno a vós, que vos ameis uns aos outros. Então, vamos pegar aqui o 15, né? Não mais vos chamo de servos, porque servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que eu vi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Então, essa questão de servo, né? Servo é quando ele fala, não vos chamo mais de servos. A gente não pode pensar nesses servos como se fossem seus escravos, seus empregados, seus servos mesmo, no sentido que a gente tem hoje, né? Mas a gente vai entender um sentido diferente. A condição de servo é interessante para aquele que assim se faz, aquele que se faz de forma consciente. Será maior no reino aquele que mais servir, nos ensina o mestre. Porém, essa é uma condição louvável, se daqui para lá se dê de dentro para fora. Se essa é uma situação definida de fora para dentro, ou seja, se alguém nos chama de servos, é porque, de certa forma, esse alguém nos é superior. Há uma ordem natural, um impositivo no momento. Apesar da hierarquia que havia entre o Senhor e os discípulos naquele instante de comunhão espontânea, Jesus, numa atitude de amor, se fazia íntimo de todos. Já não vos chamo servos, ou seja, se em algum momento eles já serviram de forma inconsciente, agora não era mais assim. E continuando, explica porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vou ler todo o versículo, depois a gente volta para comentar, tá? Na condição natural, o superior não precisa dar satisfação ao inferior. Aquele que ainda se acha em posição de inferioridade, não tem a capacidade de saber o que ou como realiza o que lhe é superior. É da lei, o menor nunca poderá conter o maior. Isso significa que, enquanto estiverdes ainda agindo, atendendo aos imperativos da justiça, ou trabalhando por imposição da circunstância, ainda não estaremos em condição de obter a tão sonhada liberdade. Só quando nos fizermos senhores, pela autoridade real do amor em nosso padrão de conduta, é que nos tornaremos libertos, donos da condição que nos permitirá ir e vir, sair e voltar. Mas vos chamo amigos.
Jesus eleva seus adeptos à condição superior de amigos, meus amigos, diz ele. Já vê neles o potencial da compreensão e do amor dinamizado. Se antes eles eram chamados servos, agora eram amigos. Já comungavam, assim, na intimidade do Senhor. Já possuíam a mesma aspiração. Se o mundo nos chama disso ou daquilo, pouca importância tem, pois o mundo normalmente comunga interesses mesquinhos e também está em constante mutação. Hoje podemos ter tido na condição de inferiores, amanhã de superiores. Todavia, quando atingimos condição elevada em termos de moral, quem nos nomeará ou até mesmo nos terá como amigos é o Cristo, entidade superior que sabe o que diz e que projeta-nos sempre para adiante, a uma nova posição, cada vez mais perto daquele que tudo criou. Antes de prosseguir, né, queria fazer um certo comentário aqui, né? Eu acho que a gente comentou bastante isso quando a gente, assim, um assunto bem relacionado com isso, né? Quando a gente estudou realmente lá a Carta aos Gálatas, né? Porque tem lá um momento que ele fala da obediência à lei e tal, né? E aqui, pelo que ele está falando aqui, pelo menos o que eu entendi, depois gostaria de ouvir o que vocês acham também, né? Você se coloca, na verdade, na condição de servo quando você faz ou por obrigação, ou você faz por conta de receber um salário, vamos dizer assim, entre aspas, por conta daquilo que você está fazendo, né? Ou porque você faz simplesmente porque você é obrigado, enfim, o servo é aquele que ainda não tem aquela obrigação, vamos dizer assim, de fazer determinada coisa, com aquilo fazendo parte assim da sua intimidade, da sua essência, como uma coisa que você faz assim espontaneamente, sem pensar, sem eu estou fazendo por causa de que fulano vai olhar, né? Eu estou fazendo para conseguir um salário, estou fazendo para conseguir um lugarzinho lá no nosso lar, né? Estou fazendo porque, então eu estou sendo um servo, eu ainda sou um servo, né? Mas no momento que a gente faz, porque aquilo faz parte da nossa intimidade, da nossa essência, porque aquilo já é automático dentro da gente, a gente faz meio que sem pensar, por instinto mesmo, aquilo sai naturalmente dentro da gente, aí a gente deixa a condição de servo, né? E se transforma na condição, como ele está dizendo aqui, de amigo de Jesus, né? Porque Jesus é nosso amigo o tempo todo, full time, todos os dias, sempre foi, né? A questão é quando que nós nos consideramos aqui, nos tornamos, né, amigos dele, né? Porque o amigo dele, como ele fala aqui, quando você conseguir mesmo uma condição elevada, né, em termos de moral, né? E você vai realmente compartilhar da intimidade do Cristo, da comunhão com Cristo. Então você deixa de ser um servo, né? Não está fazendo por obrigação, ou por conta da lei, ou por conta de um salário, ou de uma retribuição, ou por conta de conseguir qualquer coisa, não. Você faz porque aquilo é a tua essência, faz parte de você. Porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Essa é a perfeita condição da amizade superior, o amor incondicional. O amor verdadeiro não restringe nada. Coloca o ser amado em posição de igualdade, educa, liberta. Esse é o estado que distingue seus discípulos. Ele tudo a eles revela, nada oculta.
Segundo a narrativa de Marcos, Jesus, sem parábolas, nunca lhes falava à multidão, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Quer dizer, muitas das falas de Jesus eram ditas para todos, para a multidão. Mas a gente sabe que tem certas falas de Jesus que foram ditas assim para um público mais reservado, ou para pessoas específicas. Por exemplo, nós temos um exemplo muito claro disso com Nicodemos. Né? O que ele falou para Nicodemos, por exemplo, não dava para falar para a multidão. Mas o Nicodemos era um rabino, um doutor da lei, né? Então, tinha um conhecimento diferenciado, né? Um entendimento diferenciado, apesar de, mesmo assim, não ter compreendido a fala de Jesus na sua completude, né? E muitas das coisas Jesus falou também só para os discípulos. A gente tem ali o capítulo 10 de Mateus, que é o sermão aos discípulos, que é o que ele fala estritamente para os 12 ali, né? Quando ele manda os discípulos 2 a 2 para as diversas cidades, né? Aquilo, tudo que está no capítulo 10 de Mateus foi falado só para os discípulos, e é um texto com maior profundidade do que os textos que ele falava para a multidão, né? Aqui, confirmando as anotações do discípulo de Pedro, ele diz, porque tudo o que ouvi de meu pai vos dei a conhecer. Agora, a gente ele faz uma consideração aqui, né? Como conciliar essa informação com o que está adiante nesse mesmo evangelho, segundo João, que é no capítulo seguinte, que a gente vai ver ainda, né? Depois de encerrar esse aqui. No capítulo 16, a gente tem lá, tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Então, depreendemos do estudo desses textos que Jesus os amava de forma superior. A eles, tudo dava a conhecer, porém, eles nem tudo compreendiam. Faltava-lhes o entendimento superior. Faltava alguma uma consideração, algum conhecimento para eles, né, para que eles pudessem entender tudo o que Jesus poderia oferecer para eles, né? Nem tudo que o Pai revelara a Jesus estava ao alcance dos discípulos. Não tinha como Jesus falar sobre perispírito, força eletromagnética, sei lá, né, certas coisas que os espíritos fluido cósmico, universal, que os discípulos não iam assimilar de forma alguma, né? O mesmo podemos dizer em relação à amizade. O mestre declara a amizade completa a eles. Porém, será que eles, no estágio em que se encontravam, podiam dizer-se amigos do Senhor? Isso a gente traz para a gente, né? A gente pode dizer isso? Ele é nosso amigo, mas nós podemos dizer isso? Fazendo ainda uma relação com o nosso momento atual, notamos que muita coisa também nos é revelado sem que tudo compreendamos. A codificação espírita nos traz informações de longo alcance. Será que temos estudado, desfazendo-nos de nossos interesses imediatistas, buscando, assim, um maior entendimento? As leis do Criador, perfeitamente ajustadas às necessidades de evolução, estão todas aí a nos falar da perfeição de seu Criador. Será que temos tido a sensibilidade de enxergar nelas o perfeito atendimento da providência em nosso favor? Será que a gente já entendeu tudo o que foi trazido pela doutrina espírita? Eu posso falar por mim, né? Eu, particularmente, tenho certeza que não, né? Eu acho que a gente não consegue compreender nem ainda o Evangelho de Jesus, que foi trazido há mais de 2000 anos atrás, e nem a mensagem que está lá no Antigo Testamento, né? Tem tanta coisa lá que a gente ainda não consegue trazer aqui para o nosso dia a dia, né? Mas aí nós temos na sequência, acredito que 2 textos do Emmanuel que falam sobre a questão dos amigos, né, da amizade.
Um é um livro amizade mesmo, né? Na verdade, é de Meili, né? Não é de Emmanuel esse. Contam as tradições da vida espiritual que o apóstolo João, em se retirando Jesus da ceia que lhe precedeu o encarceramento, perguntou-lhe agoniado: Senhor, por que predizes a nossa separação? Por que nos deixará, segundo profetizas? Acompanho-te os passos e ouço-te as pregações, não porque busque fortuna ou poder, influência ou renome. É que encontrei contigo o que buscava, a compreensão e o amor fraterno, a simpatia e o conhecimento. Senhor, não nos abandones, precisamos de ti. E o Cristo afagou-lhe a cabeça e passou a novas instruções, dentre as quais afirmou: já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amigos foi a titulação mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir os companheiros. Isso naturalmente ocorreu porque nenhum de nós consegue algo realizar sem amigos que nos comunguem os pensamentos e nos auxiliem a concretizar os próprios anseios. Pensando na riqueza espiritual da amizade, é que Meimei, a irmã que se fez mensageira da vida superior, escreveu as páginas desse livro em que se lhe extravasa o coração. Instada a fazê-lo através de irmãos diversos, ela reuniu nesse volume formosa coleção de seus próprios apontamentos para que venhamos a saber o que ela conheceu dos emissários do Cristo, no sentido de testemunhar-lhe, caro leitor, a gentileza da espiritualidade mais empenhada a responder-lhe quanto possível às indagações. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá, prosseguindo aqui. Já que não podes comprar doses de coragem ou comprimidos de paciência, nem adquirir frascos de esperança ou injeções de fé nas instituições do mundo, eis que te oferecemos ao coração as páginas da amizade desse livro, em que Meimei distribui generosamente os mais belos conhecimentos da vida em frases despretensiosas e simples, com os nossos votos. Bom, isso aqui é uma introdução que o Emmanuel colocou aí, né? Vamos prosseguir aqui no livro Convivência. Emmanuel fala dos amigos também. De quando a quando, aqui e além, por vezes, aparece determinado obreiro do bem que se acredita capaz de agir sozinho. No entanto, a breve tempo, reconhece a própria ilusão. O Criador articulou a vida de tal modo que ninguém algo constrói sem a cooperação de alguém. Na Terra, há quem diga que o amigo é alguém que nos procura unicamente nas horas de alegria e prosperidade, de vez que comumente se afasta quando o frio da adversidade aparece. Temos nisso, porém, outra inverdade, porquanto o amigo, ainda mesmo cercado de obstáculos, compreende os companheiros que se distanciam dele transitoriamente, entendendo que as circunstâncias imperiosas os compelem a isso. Na condição de espíritos ainda imperfeitos, é certo que, em muitas ocasiões, não nos achamos afinados uns com os outros, especialmente no plano físico, nos momentos em que as nossas queixas recíprocas revelam-nos os pontos deficientes. E se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não experimentaremos dificuldades maiores para exercer a solidariedade e praticar a tolerância, melhorando o nosso padrão de serviço e comportamento.
Se instalados na compreensão mais ampla, observamos que a amizade apenas sobrevive no clima da caridade, que se define por prática do amor de uns para com os outros. Na posição de amigos, entendemos espontaneamente os nossos companheiros, oferecendo-lhes o apoio fraterno que se nos faça possível, mesmo quando estejamos separados, porquanto estaremos convencidos de que possivelmente surgirá o dia em que necessitaremos que eles nos amparem com o mesmo auxílio. Aprendamos a valorizar os nossos colaboradores para que não nos falte o concurso deles no momento certo. Amigos são alavancas de sustentação. Saibamos adquirir cooperadores e conservá-los, lembrando-nos de que o próprio Jesus escolheu 12 irmãos de ideal para basear a campanha do cristianismo no mundo. Foi ele mesmo, o Mestre e Senhor, que certa feita lhes falou de modo convincente: em verdade, não sois meus servos, porque vos tenho a todos por amigos do coração. Emma. Alguém quer fazer algum comentário? Prosseguindo. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que partais e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. É interessante, né, essa colocação. É preciso que analisemos com cuidado essas palavras, a fim de não criarmos suposições falsas a respeito da eleição e da predestinação dos espíritos. O mestre é que escolhe o discípulo, adverte-nos o professor Pastorino, e não o contrário. Naquela época, realmente, né, os rabinos, as crianças passavam pelos rabinos, mas os rabinos não aceitavam todas as crianças, ele escolhia aquelas que ele achava que tinha condições de permanecer ali com eles e prosseguir estudando com eles, né? Podemos querer fazer parte do grupo de seguidores de determinado mestre de uma doutrina, porém, será que ele nos quer como seus seguidores? Espera só um pouquinho, gente. Será que ele vê em nós condições para tal? É isso o que Jesus quis dizer. Em outras palavras, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. É lógico que tal eleição tem de passar pela vontade do elemento escolhido, de aderir aos princípios que irá permitir a escolha. Porém, o tempo em que se efetivará o preparo não nos pertence. Com esse ensinamento, o Senhor mostra ter existido toda uma programação em relação ao cumprimento de sua missão, da escolha de seus companheiros. E que, se quisermos alcançar determinado padrão de conquista, cabe a nós trabalhar em favor de tal desiderado, deixando que a vida, por seu sábio mecanismo de seleção, nos escolha no tempo oportuno para tal realização. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E quando ele fala aqui atrás, né, aqui, ó, no segundo aqui, é isso que Jesus quis dizer em outras palavras: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, você está prosseguindo aí na sua jornada, né? Você está caminhando, prosseguindo, né? E num determinado momento, você atinge uma condição tal que a espiritualidade percebe que você tem condições de fazer um trabalho mais difícil, mais importante,
né? E tem um texto do Emmanuel não, do Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é quando ele fala, eu não vou lembrar agora, acho que é no Obreiros do Senhor, ou Missão dos, alguma coisa assim, acho que é no Obreiros do Senhor, não tenho bem certeza. Mas que é como se ele dissesse o seguinte, qual que é o salário do bom trabalhador do Cristo, né? O salário do bom trabalhador do Cristo é mais trabalho, né? Porque se você tem condições de ser ali um bom trabalhador, de servir, de produzir bons frutos, ele vai te dar mais oportunidades, mais chances de você realmente prosseguir nessa jornada e produzir mais frutos e divulgar mais o evangelho e divulgar mais a doutrina e de auxiliar mais pessoas, ele sempre vai te dar outras oportunidades no sentido de você conseguir oferecer mais daquilo que você se tornou capacitado, né? E vos designei para irdes, para que deis fruto. Chegada a essa condição de estarmos aptos a ser pelo Cristo escolhidos, entre aspas, né? Digamos assim, capacitado já, né? Que a gente já falou bastante sobre isso, né? De conquistar uma determinada condição, de se capacitar, né? Para para determinado patamar espiritual. É sinal de que estamos prontos para cumprir nosso objetivo em relação à vida, isto é, darmos frutos, que é a nossa grande função, né? E vos designeis, ou ainda, vos nomeei por merecimento, por conquista realizada. Então, é o que a gente estava falando, né? Se você tem um bom trabalho dentro da seara, qual que é o salário desse trabalho? Mais trabalho, né? Trabalhos que exijam mais responsabilidade, maior esforço, maior capacitação, né, espiritual. A designação partiu do Cristo ou da consciência superior em nós, que nesse momento já se manifesta plena. Para irdes, dinamismo necessário, né? Pois quem já está em plena faixa evolucional sabe que é preciso ir e não ficar parado. Ir no sentido, vamos em frente, vamos se mexer, não vamos ficar parado, não, vamos agir, vamos procurar o que fazer, procurar trabalhar, procurar servir, né? Fácil, urgente, acolher o bem e trabalhar em parceria com os auxiliares do Eterno. E para que deis fruto. Do mesmo modo que uma árvore boa só bons frutos dá, o discípulo que já atingiu essa faixa de maturidade, onde quer que esteja, dá frutos segundo as suas possibilidades. Dessa forma, avaliemos o que temos feito com os recursos que já possuímos em favor de uma maior espiritualidade, pois não há como negar, o Cristo já nos designou para um trabalho de maior alcance em favor do seu evangelho, né? Então, é o que a gente falou já 2 vezes, vamos repetir, né? Se você se capacitou, se você se deu bem com o trabalho, produziu bons frutos, foi um bom servidor, você está capacitado para trabalho de maior alcance em favor do evangelho, de maior responsabilidade, né? E o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece, né? Não é isso que estava lá atrás, que a gente leu? É o que acontece. Sendo assim, assumamos a nossa responsabilidade, pois se é dever de todos os homens árvores dar frutos, o que não dizer de nós, homens árvores e já cristãos? O vosso fruto permaneça, né? Essa é uma palavrinha que a gente já comentou, né? Esse verbo permanecer, né? Aquela história, né? Que a gente falou tantas vezes, né? Com relação ao lóbulo frontal até, né? Às vezes a gente dá umas arranhadas lá, a gente chega lá um bocadinho, né? Num determinado momento de elevação, de meditação, de oração, mas no nosso patamar evolutivo a gente ainda não consegue permanecer nesse céu, entre aspas, que a gente almeja, que está lá no nosso lóbulo frontal, né?
Então, a gente não permanece lá, a gente visita frequentemente, mas a gente ainda tem aquelas escorregadas, né? Então, a gente ainda não permanece lá. Então, mas que o vosso fruto permaneça. Olha aqui. Aqui Jesus nos fala sobre a qualidade desse fruto a ser dado por aquele que é o seu seguidor. Se num primeiro instante ele fala do dever do cristão de dar frutos, aqui ele elucida completamente e o vosso fruto permaneça. Permanecer é continuar a ser, é conservar-se. O fruto só permanece, isto é, se conserva enquanto nele existe vida. O mesmo se dá com o fruto produzido pela atitude dos homens. Enquanto esta estiver em harmonia com a vontade do Criador, que é amor, será permanente, não perecível, útil em qualquer tempo. Assim, o meigo nazareno propõe, com toda a sua ciência, que lancemos à vida sentimentos e ações qualificadas pelo amor, pois, por ser de origem divina, será também imperecível. Então, são os frutos que permanecem, né? Não é uma coisinha que você fala, mas até pouquinho aquilo some da lembrança das pessoas, some do coração das pessoas e até do teu coração, né? Não, permanece. Assim, o que quer que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ai, desculpa, tá repetido aqui, gente. Desculpa. A gente já trabalhou bastante isso, né? Eu acho que é a terceira vez que ele fala nessa questão, dentro desse trecho que a gente está vendo, né? A questão de pedir em nome de Jesus, lembra que a gente já falou bastante, né? No momento que a gente conseguir atingir aí a comunhão com Cristo, né? Então, os nossos pedidos, vamos dizer assim, vão estar em perfeita, desculpa, em perfeita harmonia com a vontade de Jesus, com a vontade de nosso Pai, né? Portanto, realmente, se está de acordo com a vontade do Pai, vai acontecer, né? E então é isso que a gente viu lá atrás, né? No momento que a gente conseguir aquela comunhão perfeita com Cristo, tudo que a gente pedir em nome dele, ele vai fazer, né? E aqui ele repete, a gente já falou sobre essa questão dele estar repetindo várias vezes a mesma coisa para haver aquela maior fixação, né? Jesus vai expondo sua ideia de forma crescente, mostrando a importância da opção pelo evangelho e de sua vivência para o bem-estar e o equilíbrio do homem. Chegado o momento em que o ajuste do sentimento humano já é perfeito com as leis que dirigem o cosmos, olha, harmonia perfeita com Cristo, né? Tudo a ele será concedido, por estar o homem vibrando na mesma faixa que seu Criador. Porque aí não vai haver um pedido absurdo, um pedido que está em desacordo com a vontade divina, com divinas, né? Então, tudo lhe será concedido por conta disso, né? Por conta disso que será permitido, então, será concedido. Então, esse texto destacado acima repete a ideia que a gente viu lá em João 13, 14, e no próprio capítulo 15, versículo 7, né? Sendo assim, essas coisas ordeno a vós, que vos ameis uns aos outros, que é outra questão, outra fala que ele já repetiu também mais do que uma vez aqui, né? Isso vos mando, amai-vos uns aos outros. É também a repetição de um tema já bem comentado e desenvolvido nos versículos anteriores. Serve para mostrar a necessidade do amor entre seus adeptos e entre todos os homens, como fator de distinção do sentimento crístico. Jesus finaliza esse movimento deste belo sermão com o seu mandamento superior, colocando-o também como introdução da parte que segue
em que explorará o sentimento contrário, isto é, o ódio que o mundo tem em relação aos seus divulgadores de todos os tempos. Porque é o que vai ser trabalhado na perícope seguinte, né? E aqui a gente tem um texto de Emmanuel, não sei se é um ou dois, é um texto de Emmanuel, do livro Segue-me, na experiência diária, que ele comenta exatamente esse versículo que a gente acabou de falar, né? Que é um versículo que ele está repetindo já por mais de uma vez, né? Que a gente já comentou bastante, por isso que a gente não está se estendendo tanto nele também, né? Sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida lhe atribui. É necessário, entretanto, que a compaixão se desloque do ambiente dos que sofrem, para atingir também o círculo dos que fazem sofrimento. Compadecer-te-ás dos que se afligem sob o guante da penúria. Todavia, pedirás igualmente a Deus, ilumine quantos se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Entenderás as socorredoras mãos aos que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus a benefício dos que promovem o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas a noite de reparação a que se largaram desprevenidos. Auxiliarás os espoliados que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas. Contudo, exorarás o amparo do Senhor para quantos lhes armaram as ciladas de angústia, ignorando que articularam armadilhas de expiação contra si próprios. Enxugarás o pranto de todos os que choram, sob a provação de todas as procedências, mas não te esquecerás de orar em auxílio dos que estabelecem o desequilíbrio dos outros, porquanto eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos, que colheremos, inevitavelmente, os resultados de nossas próprias obras e de que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva, tão só se extingue ante as bênçãos da luz. Essa é uma chamada forte, né, dolorosa, eu acredito, né, do Emmanuel, né, porque quantas vezes a gente ora pelos aflitos, né, pelos enfermos, pelos que, como ele coloca aqui, várias situações, né, várias situações, os que sofreram por alguma ação de terceiros, né, você ora por eles, pelo desequilíbrio deles todos, né, mas a gente, tantas vezes, a gente esquece das pessoas que provocaram aquilo, né? Que provocaram aquilo, e como ele diz aqui no sexto, né? Eu acho que esse sexto resume todo o texto, né? Porquanto eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. No momento, eles estão provocando perturbações aqui a outras pessoas, né? E talvez nem estão se dando conta da dimensão do que eles estão fazendo, né? Mas haverá um momento onde eles vão chegar e vão entender o quanto eles provocaram, né, de perturbação, de conflito, de aflição, de enfermidade,
sei lá, né? E só que eles vão entender que eles acumularam, eles fizeram isso para os outros, mas eles acabaram acumulando para eles próprios, né? Para eles próprios. E eles próprios é que vão arcar com a responsabilidade de todos esses atos que eles cometeram, né? Alguém quer fazer algum comentário? Olha, aqui nós encerramos aquela primeira perícope que está no capítulo 15, tá? Aí no capítulo 15, ele prossegue uma outra perícope que continua, na verdade, no capítulo 16, que é os discípulos e o mundo. Eu acho que a gente podia dar uma lida nesse trecho aqui. Não sei se compensa a gente começar o comentário, né? Mas vamos dar uma lida aqui, ó. São poucos versículos, né? Na verdade, são 10 versículos só. Vamos lá. Se o mundo. Porque lembra que ele falou que aqui agora para frente ele vai falar do contrário, ele vai falar do ódio, lembra? Ele falou aqui, né? Ó, Jesus finaliza esse movimento desse belo sermão com o seu mandamento superior, que é o amar-vos uns aos outros, né? Colocando-o também como introdução da parte que segue, em que explorará o sentimento contrário, isto é, o ódio que o mundo tem em relação aos seus divulgadores em todos os tempos. A questão da perseguição, que também ele trabalhou bastante lá no capítulo 10 de Mateus, né? Então, veja aqui, ó. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes de vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe é próprio. Mas, porque não sois do mundo, ao contrário, eu vos escolhi do mundo. O mundo, por causa disso, vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Se eles observarem a minha palavra, também observarão a vossa. Mas eles vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, porque não sabem quem me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem tivesse vos falado, eles não teriam pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa quanto ao pecado deles. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado as obras entre eles, os quais nenhum outro realizou, não teriam pecado. Agora, porém, tanto contemplam quanto odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Odiaram-me gratuitamente. Quando vier o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, esse testemunhará a meu respeito. Testemunhai também vós, porque estáis comigo desde o princípio. Então, esse é o trechinho que a gente vai ver, que vai encerrar o capítulo 15, né? E o capítulo 16 é sobre o Paracleto, né? E é interessante, né, quando ele começa a falar da questão do quanto eles estarão sendo perseguidos, do quanto eles vão sofrer, né? E a gente sabe o quanto eles vão passar, né? A gente tem notícias, né? Fala, querida. Boa noite, desculpa chegar no horário, mas estava na labuta. Eu sei disso, querida, fique à vontade. Fica claro para nós que quem conhece o que
o que Jesus nos deixou, não tem desculpa. Isso, exatamente. Eu não posso alegar ignorância de não saber, tendo o conhecimento. Exatamente. E o que vai pesar sobre mim é mais grave daquele que realmente não conhece. Né? Porque, no caso, na questão em caso, a ignorância de alguns os privilegiava, mas a força que vai cair sobre quem conhece e quem tenta apagar, não é nem só conhecer, é tentar apagar a mensagem que foi dita, é muito maior. Que nós temos hoje, né? Eu estou falando no dia de hoje, nós temos vários que tentam apagar a mensagem de Jesus. Exato. Vários segmentos. Né? Desculpa, minha cadela está latindo. Mas nós temos que, quem conhece, quem sabe, tem que suportar o que vier em represália. Porque para nós é muito mais fácil suportar o ódio gratuito, como diz ali na mensagem, que a gente já sabe o que vem adiante, né? Do que ficar retrucando. Eu acho que uma das coisas aqui também é lembrar, oferecer a outra face. Porque se tu cair em contenda com alguém pelo que ele disse, nós não vamos esclarecer nada para o outro. Né? Só vamos arrumar mais ódio gratuito. Fui. Não, você falou perfeitamente tudo que vem nessa pequena perícope aí, né? Porque é exatamente isso, né? E é muito, como você falou, muito, muito, muito atual, né? Muito atual. Nos dias de hoje a gente vê perfeitamente essa condição aí de, como você disse, querer apagar a mensagem do Cristo, né? Querer apagar a mensagem dele. É impressionante, né? Porque para nós já é uma coisa tão assimilada, tão normal, tão assim, como Natural. sendo realmente natural, como sendo a verdade realmente, né? A verdade trazida por ele, né? Então, para os nossos corações fica assim, quase que inacreditável, né? Que ainda exista, depois de tanto tempo, ainda aconteça isso, né? Mas pode falar. A nossa grande vantagem, não sei se é vantagem, a nossa... vamos pegar esse termo mesmo. É que nós somos muitos a divulgar. Ele tem um exército, em termos, por causa das guerras, né? Muito maior para o amor do que para o ódio. Fui de novo. Aí você está me fazendo lembrar, sabe, Silvinha, do capítulo 24 de Mateus, né, que é o sermão profético, né? E a gente sabe que por conta desse momento que a gente está passando, como se alguém tivesse realmente cutucado o formigueiro, vamos dizer assim, né? Então, realmente, a coisa tá borbulhando, a coisa realmente está bastante agitada, né? E realmente é pelos dias de hoje mesmo, pelo momento que a gente está vivendo, pelo momento que a gente está passando, né? Pelo momento que o orbe está passando, né? Esse momento de transição que a gente sabe, é aquela coisa, muitos vieram por como que uma última oportunidade, né? Eles estão esvaziando primeiro os umbrais,
todas essas informações que a gente tem a respeito da doutrina, né? Então, sim, eu acho que essa postura, vamos dizer assim, de, de tentar apagar a mensagem dele, na verdade, ela sempre existiu desde que ele chegou aqui, né? Desde que ele chegou aqui. E nesse momento que a gente está vivendo, ela está mais intensa, vamos dizer assim, por conta desse momento de transição que a gente está passando. Eu assisti recentemente uma palestra do doutor Sérgio Lopes. Sérgio Lopes é um dos autores daquele livro, o Cérebro Triuno, né? Que ele fala exatamente sobre isso. O título da palestra, salvo engano, é ouvireis, como é que é? Eu já vou falar aqui, eu vou ler. Não é isso aqui, meu Deus. Peraí. Ouvireis rumores de guerras e... Não é assim que ele fala. Peraí, eu já vou saber como é que ele falou. Espera um pouquinho só. É, como é que tá lá no... É um versículo que tá lá no capítulo 24 de Mateus, né? É, então, estareis na iminência de ouvir de guerras e relatos de guerras, né? Eu não sei, não lembro exatamente, gente, eu não vou procurar aqui, não. Mas, assim, ouvireis sobre guerras vereis, né, guerras e ouvireis rumores sobre guerras, alguma coisa assim. Procure Sérgio Lopes. É uma palestra até recente dele, né? E ele comenta muito essa questão do capítulo 24 aí de Mateus, e eu achei uma palestra maravilhosa, achei uma palestra muito, muito, muito linda. E que às vezes, porque a gente falou do capítulo 24, né, do sermão profético, e às vezes a gente só entende esse trecho aí de Mateus realmente como uma profecia, né? Que é o que a gente comentou aqui, né? Como uma profecia. Mas ele mostra um outro aspecto, né? Um outro aspecto de uma condição, assim, de uma condição individual, tudo aquilo que está lá dentro do capítulo 24 de Mateus, mas numa condição não assim, profético no sentido da humanidade, da terra, não, profético no sentido do meu interior, do interior de cada um, sabe? Da individualidade realmente, sabe? Então, eu achei fantástico a colocação que ele fez lá. Então, procurem lá, Sérgio Lopes, que vocês vão adorar. É um congresso que tem, ele é lá do Rio Grande do Sul, né? Ele é um psiquiatra e um grande cientista, um estudioso, né? Da tua terra aí, ô, Silvinha. Puro psiquiatra. Ele é maravilhoso, eu adoro ouvir as parábolas, as falas dele, né? Quem que levantou a mão? Marta, quer falar alguma coisa? Procurar o Sérgio Lopes no YouTube, é isso? Sim, sim. Tá, beleza. Vamos prosseguir um pouquinho aqui Obrigada. nesses primeiros versículos aqui, vamos ver o que a gente consegue um pouquinho aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que vós. Né? Enquanto ele estava aqui, muitos o odiaram, né? Muitos o perseguiram, né? Se o mundo vos odeia. Essa é uma afirmativa de Jesus. O mundo odeia a todo aquele que adota o evangelho como norma de conduta, que vai de encontro com o que a Silvinha estava falando, né? Poderíamos perguntar, por que isso se dá dessa forma? Para entendermos, é preciso levar em conta que o mundo aqui representa o ambiente ou aqueles em quem os valores transitórios são predominantes.
É mundo significando oposição a reino, oposição ao reino de Deus, na verdade, né? Para o homem comum, que elegeu o Deus poder, o Deus dinheiro, o Deus personalismo, como entidades a serem cultuadas, aquele que vem justamente trazer a ideia de espiritualidade, de altruísmo ou ainda de humildade perante a vontade suprema, é um ser detestável, condenável por pensar diferente de si e da maioria, por ser o nosso orbe um mundo ainda inferior. Sendo assim, aquele que age de forma unificadora é, em um mundo desagregador, digno de ódio. A gente vê tanta separatividade assim, né, nesse mundo que a gente está vivendo, né? Um grupo parece que realmente não aceitando o outro de jeito nenhum, então odeia o outro, né? Odeia o outro. Portanto, se és um discípulo daquele que é a compaixão por excelência, não te aflijas com o sentimento que o mundo tenha de ti, pois, segundo os ensinamentos da cartilha da vida, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O próprio Gesiel, né? O próprio Gesiel, ele foi ele não, o Paulo não tinha como condená-lo, ele conseguiu ali depoimentos falsos, né, para poder condená-lo, né? Sabei que primeiro do que a vós me odiou. Sabei que o que vem após é uma verdade. Precisamos saber disso. Jesus é aquele que irradia amor por todo o orbe. Desde o princípio, assim faz, pois está impregnado do Verbo divino. Em se tratando de planeta Terra, sem ele, nada se fez. Sendo assim, todo aquele que é contrário ao sentimento do bem e, portanto, adversário das forças construtivas da vida, é opositor a Cristo. E por isso o detesta, muito antes do que a seus seguidores. Pois além de querer com ele rivalizar, sabe que ele é o centro do amor em nosso meio e desativador de todo sentimento que contraria a ordem natural das coisas. Alguém quer comentar? Fala, Silvinha. Hoje eu estou um papagaio. Que bom! Vamos lá. É difícil alguém entender, por exemplo, como é que Chico vivia naquela simplicidade, né? É muito difícil para quem é materialista, né, pôr o sentimento em relação ao outro em primeiro lugar. Por isso que existe tanta repressão ao cristianismo, né? Porque é exatamente o que o cristianismo prega, né? O amor ao outro, a, a caridade, abrir mão de si para o outro, que é uma coisa que Chico fazia brilhantemente, Madre Teresa e tantos outros que a gente pode citar. É. O próprio Gandhi, que não era cristão, mas a essência dele era cristã. Né? Ele vivia o cristianismo muito mais do que o Papa na época. Sim. Então, é difícil para quem é materialista aceitar uma forma diferente. E quem é diferente, ele é repelido.
Se ele não está naquele quadradinho que a sociedade montou, ele vai ser repelido, ele vai ser perseguido e ele vai ser criticado. Como eu ouvi de uma pessoa que me disse, quando eu disse que eu era espírita, a pessoa me disse assim, tu vai ser excomungado. Eu disse, e eu quero com os outros, né? Eu não quero ir lá na igreja, com todo o respeito ao catolicismo, eu fui criada da igreja católica, em colégio de freira, mas eu não quero ir lá comer o corpo de Cristo, eu quero que Cristo esteja dentro de mim, sem eu precisar comer ele, né? Através das minhas atitudes. Fui de novo. Você sabe que nessa história de te falar que você ia ser excomungada, você não está sozinha nessa, né? Eu também já cheguei a ouvir isso. Que eu cheguei. E é impressionante, né? Porque tem. Hoje em dia já tem, né, muitos padres, né, sacerdotes, pastores, né, que aceitam, que entendem, né, que já tem um posicionamento mais diferenciado já, né, mas eu cheguei a enfrentar, entre aspas, né, tive contato, né, com tadinho, era um padre um franciscano, imagina só um franciscano, onde já se viu? Nossa Senhora, ele me olhou como se ele estivesse me olhando para um capeta, para um demônio de ação. Às vezes a gente se sente mesmo um capeta. Como eu não sou muito santa, então tanto faz. Mas não me afetou, graças a Deus. Espero que ele já tenha. Isso faz tempo, né? Espero que ele já tenha mudado de posição, né? Já tenha entendido um pouco mais. Tadinho. Bom, gente, prosseguindo então mais um pouco. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe é próprio. Mas porque não sois do mundo, ao contrário, eu vos escolhi do mundo. O mundo, por causa disso, vos odeia. E aqui vai de encontro exatamente com o que a Silvinha acabou de falar, né? Porque quando ele fala assim, se fosseis do mundo, né? O mundo usa Maria, pensando no mundo como todo esse mundo material, né? Então, todas as pessoas que se dedicam, que se envolvem mais com as questões temporárias, com a questão do materialismo, como a Silvinha acabou de falar, né? Então, se a gente fizesse parte desse mundo, a gente seria aceito. Como a gente não faz parte desse mundo, né, desse mundo materialista, que só pensa nessas questões assim, no poder, na questão monetária, nas aquisições, então é por isso que a gente é colocado de lado, vamos dizer assim, né? É exatamente, o que está aqui é exatamente o que a Silvinha acabou de falar, né? Então, se fosseis do mundo, os discípulos não eram do mundo, pois já tinham desejos diversos e opostos ao simplesmente material. Se ainda não estavam em um grau de entendimento pleno das questões espirituais, tadinho, minha cachorrinha está tendo um pesadelo de ação. Ainda bem que não é só a minha. Eu tenho 3 aqui atrás, né? E uma delas está tendo um pesadelo, judiação. Vamos lá. Estou sonhando, né? Não sei se é pesadelo. Os discípulos não eram do mundo, pois já tinham desejos diversos e opostos ao simplesmente material. Se ainda não estavam em grau de entendimento pleno das questões espirituais, já haviam sido por estas tocadas, a ponto de deixarem tudo em favor da disseminação da Boa Nova. Então, se faltava ainda um certo entendimento para todos eles, né? Mas já estavam mais voltados às questões espirituais, né, do que a simplesmente material, como ele coloca aqui, né? Desse modo,
não se contavam mais entre aqueles que cultivavam simplesmente o transitório, pois eram os escolhidos para serem os porta-vozes do Senhor no que diz respeito à implantação do reino de Deus em cada um de nós. Vamos fazer um bom entendimento dessa palavrinha aqui, né? Pois eram os escolhidos, né? A gente sabe que não tinha predileção nenhuma, né? Se escolhidos é uma questão de capacitação, realmente de opção, né? De opção de vida, né? Fala, minha flor. Eu acho que escolhidos somos nós também, que divulgamos a doutrina espírita, não por sermos a última bolachinha do pacote, mas porque já estamos conseguindo compreender uma graminha do que é a mensagem, né? E aí, como a gente divulga, eu acho que todos nós que estamos aqui e que estão ouvindo a gravação são escolhidos. Quem divulga a mensagem é um dos escolhidos. Certamente, querida, certamente. Por quê? Porque é uma questão de opção, né? É que nós escolhemos fazer parte disso, né? Nós escolhemos. Então, vamos lá, ó. O mundo amaria o que era seu. Apesar do mundo ainda não saber amar, o mundo, pensando no mundo material, né? O mundo é o que ele fala, o que ele fala aqui no começo, né? Os que se dedicam simplesmente aos desejos materiais, né? Então, apesar do mundo ainda não saber amar, ele expressa melhor seu sentimento, ainda desequilibrado, em favor do que está afim com o seu modo de ser. O reino não pode se opor, pois todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso está em Mateus, capítulo 12, né? Portanto, se o seguidor do evangelho não é amado nesse mundo, é justamente porque a ele se opõe. Como hoje já temos consciência da necessidade da espiritualização, de vibrar de forma diversa da maioria, sejamos coerentes e não nos entristeçamos com a falta de atenção e o desleixo que o mundo nos reserva, pois ele ama o que é seu, e nós não podemos mais querer ser pelo mundo idolatrados. Ou seja, a gente já tem um certo conhecimento para entender que essas pessoas, essa parte do mundo, está numa condição que talvez, algum tempo atrás, nós também estivéssemos, né? Então, que a gente tenha compaixão, né? Que a gente tenha um certo entendimento e que se não se entristeça ou guarde algum rancor, algum sentimento inadequado com relação a essas pessoas, né? Mas porque não sois do mundo. Conclusão clara de Jesus, motivada pela opção dos discípulos. Olha, os escolhidos aqui, né? Pela opção dos discípulos. Se tivermos a pretensão de ser seguidores do Senhor e continuadores de sua obra, não sejamos do mundo. Isto é, não cultivemos, né? Nem valorizemos qualquer posição de destaque social em detrimento do que é eterno, pois está claro no Evangelho que é preciso estar no mundo, porém sem ser do mundo. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Nenhum servo pode servir a dois senhores. É necessário que ele, o Cristo, cresça e que eu diminua. Fala, minha flor. Olha eu aqui de novo.
só quero ressaltar o seguinte, trazendo para os dias de hoje. A matéria, para nós, ela é necessária. Sim. Para sobrevivermos, mas ela não é o nosso objetivo fundamental. E nós não podemos, se nós, voltando à tela anterior, se tu puderes, por gentileza, ali. Não, não, peraí. Mais um. Aí. Expressa o seu melhor sentimento de ainda desequilibrado. Se nós somos repelidos, nós não podemos pagar na mesma moeda, porque senão Isso. estamos entendendo o evangelho. Nós temos Exato. que compreender que o que está nos repelindo ainda não alcançou o que nós, graças a Deus, conseguimos dar um passinho na frente dele. Então, a nossa posição é de tentar ajudá-lo a enxergar melhor, mas não impor, porque tudo que é imposto é repelido. Foi de novo. Exatamente. O que você lembrou é muito importante, né? Porque quando ele fala ali, nenhum servo pode servir a dois senhores, tem a questão do mamon ali, né? Nós estamos encarnados, a gente precisa comer, vestir, se locomover, morar, né? A gente precisa de tudo isso. E Jesus, em momento nenhum, ele combateu a posse de alguma coisa, né? Em momento algum ele combateu isso. Mas a questão é como que você encara todas essas coisas que estão à sua disposição, né? Sempre como instrumentos didáticos, na verdade, né? E aqui para encerrar, ó, e a minha escolha vos separou do mundo. A escolha dos discípulos feita pelo Cristo tem por base a opção. Aí nós já lemos isso, né? Já lemos isso? Sim, sim. Vou ler. Então, prosseguindo aqui. Aquele que antes se comprazia com os valores imediatistas, hoje já não tem mais o mesmo sentimento. Por isso, seleciona ambientes e companhias que lhe são mais afins. Não é que discrimine os antigos companheiros, mas é que não há a mesma sintonia. Assim, ao silenciar os valores que dizem respeito ao crescimento espiritual, nos separamos dos interesses transitórios que alimentam o mundo. E esse, por não compreender a mudança que acontece na intimidade da criatura renovada, repele e aborrece com todas as suas forças aquele que não se lhe apresenta com a mesma afinidade. O mundo, por isso, vos odeia. O ódio é um sentimento contrário ao amor. Aquele que alterna sua sensibilidade no plano da dualidade que vige em nosso meio, é porque ainda não fixou a virtude em si mesmo. O amor, por si só, pode ser superior e ser a presença de Deus em nós. Tudo compreende, enquanto que seu opositor, cego por ser contrário ao fluxo natural da vida, nada percebe. Assim, tem por inimigo o que lhe é contrário, desagrega tudo por ter no personalismo a praga que o faz reinar no coração dos elementos invigilantes. O Cristo é o amor manifesto, o poder criador. Desse modo, sendo incompreendido pelo mundo, que o vê como inimigo de seus interesses, é odiado como todos que a ele aderem ou aderiram em qualquer época ou lugar. Algum comentário? Hoje paramos por aqui. Quer encerrar aí, Silvinha?
Não, vamos deixar para iniciar semana que vem. Tá bom. Pessoal, vamos parando por aqui, então. Por hoje, a gente para por aqui, agradecendo bastante a participação de vocês. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, né? Está de volta, prosseguindo aí, talvez encerrando aí o capítulo 15. Não acho que não vai dar para encerrar, não, mas não achei muitos textos do Emmanuel desse trecho, mas vamos seguindo aí com o Cláudio Fajardo. Forte abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.